Oi, gente, tudo bem? Nós temos esse momento especial para poder falar um pouquinho sobre o nosso culto de oração. Tivemos um pouco mais cedo o culto com o nosso grupo do Zoom, mas eu não queria perder a oportunidade de pegar e passar para você um pouquinho mais daquilo que nós estamos estudando. Estamos falando sobre esse manual de oração, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do poder da oração. Eu acho que todas as pessoas que vivem a vida cristã almejam ter o poder quando você ora e ora no Espírito, né? Ora e tem a certeza de que está conectado de fato ao Todo-Poderoso. Algumas coisas precisam ser desmistificadas, né? A primeira delas é a gente entender que o que faz a oração no poder não são as palavras. Às vezes algumas pessoas acabam enchendo tanto as suas orações com palavras bonitas, palavras talvez até incomuns, que acabam dando a parecer que, ou a entender que a oração poderosa é aquela oração eloquente, quando não é assim. Na verdade, a oração poderosa é a oração de alguém que é submisso à vontade de Deus, né? Aqui no livrinho vem dizendo uma citação bem interessante do professor Humberto Moura, que diz: o poder da oração não está nas palavras, mas na vida de quem ora. Ou seja, a sua vida tem que carregar o poder que vem dos altos céus, para que a sua oração reflita o poder de Deus, não o seu poder, porque nós, como seres humanos, não temos poder, né? E aqui existem 3 pontos que a gente tem que levar em consideração para que realmente possamos ter o poder que vem dos céus. O primeiro dos pontos que a gente analisa nesse momento é a questão da coerência. Isso daqui a gente consegue entender a partir do que Jesus fala no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 37, que diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Ou seja, as nossas palavras e as nossas atitudes, elas devem ser coerentes, ou seja, devem caminhar junto, né? Se eu digo que quero viver uma vida cristã, os passos que eu dou ao longo da minha vida devem demonstrar isso, né? A disposição em buscar a Deus, a disposição em me alimentar da palavra de Deus, em buscar os facilitadores como uma lição de escola sabatina, por exemplo, né? Tudo isso é material que Deus de alguma maneira oferece ou entrega a nós para que haja esse crescimento espiritual, né? Se eu não viver uma vida de coerência, né? Se as minhas palavras forem para um caminho, mas as minhas atitudes forem para outros, jamais a gente vai conseguir alcançar uma vida de poder, né? De autoridade espiritual. O segundo dos pontos que a gente trabalha aqui é a questão da piedade. É interessante que isso daqui vem relacionado a uma fala bem poderosa de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 3, versículo 5. Paulo está descrevendo o tempo do fim, como as pessoas seriam, e ele fala que no tempo do fim as pessoas teriam aparência de piedade, negando, entretanto, a eficácia dela. E Paulo chega a falar para Timóteo: destes, afasta-te. Isso, a gente consegue entender que a piedade está vinculada ao nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. E aqui é importante você parar e pensar. A sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, quando você ora, o que toma parte da sua oração, ou quais são os assuntos que tomam mais tempo nas suas orações? A análise tem que estar voltada se nós gastamos mais tempo falando sobre nós, nossos desejos, nossas vontades, ambições, ou se a nossa oração e a nossa vida cristã está voltada para as pessoas que estão à nossa volta. A piedade diz respeito a viver uma vida centrífuga, voltado para as outras pessoas, para as pessoas que estão ao nosso redor. Se eu me preocupo com o meu próximo, significa que eu estou vivendo uma vida cristã madura, né? E a vida cristã madura é uma vida que tem o poder que vem dos altos céus. E o terceiro ponto está no livro de Gálatas, né? Que fala sobre a santificação
que nós devemos nos santificar no Espírito e buscar as coisas do Espírito, né? Dessa maneira a gente vai ter poder. Isso é Gálatas capítulo 5, versículo 16. A vida consagrada a Deus é uma vida de abnegação. A gente sabe que existem algumas características do pecado que podem até parecer bastante atrativas para a gente. Nós somos pecadores, né? E quando a gente fala sobre as nossas tendências, às vezes a gente percebe que alguns pecados fazem o nosso gosto. Mas a gente tem que renegar essas coisas. Aquilo que a gente sabe que nos afasta de Deus, isso deve ser afastado de nós. E dessa maneira a gente vai conseguir viver uma vida no poder, uma vida no Espírito do Senhor. E eu insisto a você hoje, falando um pouquinho sobre essas questões, né? Será que a sua vida tem sido uma vida consciente ou coerente com a vontade de Deus? Será que aquilo que você diz pretender e aquilo que você está fazendo tem falado a mesma língua? Quando você olha para a sua experiência espiritual, você já amadureceu o suficiente para poder compreender que vida cristã não se trata simplesmente de nós, senão dos outros também, nós cuidarmos das pessoas que estão ao nosso redor? E na sua caminhada espiritual, você tem buscado a santificação? Ouvi uma frase muito legal há pouco tempo que dizia assim, né? Ninguém se acostuma a orar sem orar. Isso é uma grande verdade. Ninguém se acostuma com a santificação sem buscar a santificação. Nós não criamos hábito algum sem que nós trabalhemos esse hábito da nossa vida. Então eu peço a você, em nome de Jesus, que se você realmente pretende viver uma vida de poder diante da presença de Deus, que você comece a trabalhar os hábitos espirituais na tua vida. Eu garanto para você, você nunca mais vai sentir a sensação de pequenez espiritual, né? Ou de impotência, porque você vai perceber que não se trata da força ou do poder do ser humano. Na verdade, se trata da força e do poder do grandioso Deus que nós temos ao nosso lado. Eu quero orar contigo, quero pedir a bênção de Deus para você também. Senhor Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor é capaz de nos trazer despertamento através dos mais diversos caminhos. E hoje o Senhor nos chama a vivermos uma vida de poder diante da Tua presença. Nós estudamos e nós podemos ver que o Senhor espera que nós vivamos uma vida de coerência diante da Tua presença. Não só coerência, senão também piedade. Olharmos para as pessoas que estão ao nosso redor e compreendemos que temos uma responsabilidade espiritual sobre elas também. E também o Senhor nos ensina sobre a importância de vivermos uma vida de santificação e que através desses passos tão importantes, afastamento do mal e do pecado e uma busca intensa da Tua presença, certamente o Teu poder há de se manifestar através deste momento de consagração que temos a Ti. E que o Senhor realmente nos ajude, Pai, para que vivamos a consagração todos os dias. Peço uma bênção especial sobre cada filho Teu que está assistindo. Estão assistindo porque buscam viver vida no poder do Espírito. Que o Senhor possa ungí-los. Clamo a Ti humildemente por Jesus. Amém. Deus abençoe a você. Seguimos firmes aí na nossa caminhada espiritual.